Pessoal, olha só que situação. Uma igreja católica, um templo católico foi invadido, foi vandalizado e 28 imagens sacras foram destruídas totalmente. A igreja assim foi depredada de uma forma terrível. Onde isso aconteceu? No mundo islâmico ou em algum país de maioria islâmica que não lida bem com a religião cristã em seu território? Isso aqui foi feito em um lugar em que há considerável perseguição a cristãos, como tem acontecido lá na Nicarágua recentemente? Não, isso aconteceu no Paraná, aqui no Brasil mesmo. Sim, no Paraná, que assistiu alguns meses atrás aquele vereador do PT invadir uma igreja católica, um templo católico, para fazer um protesto lá, atrapalhando o culto dos fiéis. Pois é, o que está acontecendo com o Paraná e o que é que está acontecendo com o nosso Brasil? Vamos dar uma olhada aqui nessa notícia, nessa reportagem. Desde já peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo, colaborar financeiramente com o meu trabalho, me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e vamos a esta notícia. Bom, esse é o tipo de notícia que mexe muito comigo, porque eu sou católico, não sei se você, seguidor novo do meu canal, não sabe, mas eu sou católico. E esse tipo de coisa aqui, ainda mais no dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo, dia 12 de outubro, que é o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, isso aqui mexe muito comigo. O que está acontecendo com o Brasil? Esse tipo de cena aqui é uma coisa triste, uma coisa lamentável. A igreja matriz de São Mateus do Sul, que fica lá no sul do Paraná, que é essa igreja aqui, eu vou mostrar para vocês uma foto da igreja, muito bonita, diga-se de passagem, um templo muito bonito, de muito bom gosto, né? Você pode ver que tem um crucificado aqui, tem toda a estrutura típica de uma igreja católica, tem uma foto aérea dela aqui. Perceba que os templos católicos eram construídos até não muito tempo atrás com toda a estética padrão desse tipo de templo. Era muito fácil você detectar o que é uma igreja católica, um templo católico, dadas as características marcantes desses templos. Inclusive aqui, percebe-se claramente por essa foto aqui de cima, que a estrutura da igreja tem um formato de uma cruz. Se você olhar isso aqui por cima, uma foto de satélite, né, ou então uma foto de drone, enfim. Se isso for fotografado por cima, você verá que tem um formato de uma cruz, que é um símbolo muito importante aqui, até na própria arquitetura da igreja, né? Hoje em dia, a gente sabe, tem essas igrejas feias aí, por exemplo, as de Oscar Niemeyer. Quem é seguidor antigo do meu canal sabe que eu não gosto dele. São igrejas aí que se assemelham a caixas de concreto, não tem nada de cristão nelas. Mas então, no dia 10, que foi a segunda-feira agora, essa igreja foi vandalizada e 28 imagens de santos foram destruídas. Tem algumas imagens aqui dessa destruição, vocês podem ver essa imagem aqui. Essa imagem é uma imagem muito importante para o município em si, porque ela tem mais de 100 anos de idade, então ela foi destruída e pela forma como ela está aqui, acredita-se que ela não vai poder ser recuperada. Tem várias outras aqui que foram quebradas, foram depredadas totalmente e que possivelmente vão ficar também sem conserto, né? Porque olha só o estado em que ficou. Quem entrou lá para quebrar, entrou para destruir tudo mesmo, não deixar sobrar nada, não deixar nenhuma chance aqui de reparo para essas imagens sacras, né? E é claro, o bispo da diocese de União da Vitória, o Dom Walter Jorge, se manifestou aqui fazendo o seu posicionamento a respeito do acontecido, lamentando muito o fato e se solidarizando com os fiéis da paróquia, né? O padre da paróquia em questão, parece que é um padre muito novo, vou achar aqui na outra reportagem. Os padres são Diego Nakauski e José Carlos, né? O Diego Nakauski foi ordenado há um mês e ele é vigário da paróquia. Então, o José Carlos é o pároco aqui em questão. Então, o padre muito jovem lidando com uma situação dessa, uma situação de intolerância. E ao que parece, o indivíduo que fez esse crime, que cometeu esse crime, é um usuário de drogas, já é conhecido no município, na região, por ser um usuário de drogas. Não apenas bebe muito, é um alcoólatra, mas ele também faz uso do crack. Parece que ele estava sob efeitos do crack quando ele cometeu esse ato absurdo de violência aí. Invadiu a igreja num horário aí, acho que por volta das 11 horas, um horário que não tinha ninguém ali vigiando a igreja. É uma situação complicada, né? As igrejas querem ficar abertas para que o povo visite, né? O pessoal que está passando ali pela cidade possa ir ali praticar
o seu ato de piedade, mas elas também não têm condições de manter alguém ali o tempo todo vigiando a igreja ali, ou então manter câmeras de vigilância, ou no caso essa igreja aqui não tinha câmeras porque não tinha condições mesmo de as possuir, então a igreja acaba ficando vulnerável a esse tipo de situação, né? Um indivíduo entra, parece que esse cara fechou as portas e decidiu quebrar tudo ali num ato ali, num surto psicótico, motivado por drogas, sem dúvidas. Então o suspeito aí foi preso, vai ser julgado. Existe crime de vilipêndio no Brasil, que é você atacar símbolos religiosos. Ele vai ser submetido aí a julgamento, ele pode vir a ser preso, né? Porque aqui há uma pena prevista de 1 mês a 1 ano ou multa, né? Então vamos ver o que vai se desenrolar aí, mas o principal não vai ser recuperado, que são as imagens. Eles avaliaram aqui, elas vão passar por uma curadoria, mas já se especula que elas não vão poder ser recuperadas de fato, né? E qual é a grande questão nessa história? Não são as imagens que foram perdidas, isso aí eles adquirem novas imagens, não tem problema, a fé do povo não vai ficar abalada por isso, pelo contrário, esse tipo de acontecimento até reforça a fé do povo ali de uma paróquia, de uma região que sofre com isso. Só que esse tipo de acontecimento reflete muito bem uma quebra de algo muito mais profundo do que simples imagens religiosas. Estamos falando aqui de uma cultura cristã como um todo. O Brasil é um país cristão, é um país majoritariamente católico. Isso não tem nada a ver com o aspecto religioso da questão, mas sim com a questão sociológica da formação do Brasil enquanto país, enquanto nação, daquilo que caracteriza o povo brasileiro. Por mais que você não tenha religião, ou por mais que a sua religião seja diferente da minha, você não seja católico, o fato é que na formação do Brasil como nós o conhecemos, o catolicismo foi muito marcante, foi muito presente. Quando você vê esse tipo de coisa aqui, um indivíduo entrando numa igreja que tem uma história, quebrando imagens dessa forma, inclusive imagens históricas, imagens que faziam parte da cultura histórica do município em questão, o que nós estamos vendo, na verdade, é a cultura do país sendo atacada, sendo quebrada. E isso tem graves consequências para um país, para uma nação. Não tenha dúvidas disso. É o que nós estamos vendo na Europa. Aquela onda constante de igrejas sendo destruídas, sendo incendiadas, não é algo que acontece por acaso. Por trás disso, por baixo dos panos, existe uma tentativa de se descristianizar a Europa, de remover da Europa as suas bases cristãs, as suas bases que permitiram a formação da cultura europeia como nós a conhecemos hoje. Então, quando esse tipo de coisa acontece, uma igreja é incendiada na França, existe muito mais por trás disso, não é um mero atentado contra um templo, porque o templo pode ser reconstruído, mas é um atentado contra o edifício da cultura de um país. Então esse tipo de coisa aqui acontecendo, e vem acontecendo com cada vez mais frequência, e políticos invadindo igrejas também, como aconteceu em Curitiba recentemente, esse tipo de coisa acende um alerta para todos nós, para o fato de que a nossa cultura cristã, que é uma base da nossa cultura brasileira, independente da pessoa ter religião ou não, isso é um fato verificável historicamente, essa cultura está sendo vilipendiada, ela está sendo vítima de violência nesses casos. Por que isso está sendo feito? Porque é uma tentativa de você criar uma nova cultura brasileira pautada em questões socialistas, progressistas, de esquerda no geral. E o ataque à religião faz parte disso também. Para se criar um novo Brasil, é preciso cortar as raízes católicas desse Brasil que nós conhecemos hoje. Então fica aí o meu lamento pelo que aconteceu, fica também aí o meu apoio ao povo de São Mateus do Sul. Tenho certeza que a paróquia de vocês é muito forte, muito unida, vocês vão conseguir repor essas imagens aí. Fica a saudade dos itens históricos que foram perdidos e que talvez, infelizmente, não venham a ser recuperados, mas a história da paróquia em si vai continuar existindo, não tenha dúvidas disso. Tenho certeza que o povo de lá vai ser, de fato, recompensado no longo prazo por Deus, por manter a sua fé diante de todas as adversidades. Espero que o suspeito em questão seja investigado, seja devidamente punido, porque isso aqui não pode acontecer. E espero, de fato, que todos esses ataques contra a religiosidade do povo brasileiro cessem, porque quem está saindo mais prejudicado nessa história é a cultura brasileira como um todo. Nós só temos a perder quando esse tipo de coisa, esse tipo de crime é cometido. Mas então, o que você achou dessa história? Deixe aí nos comentários, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.